Boa noite, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Principalmente no Brasil, eu sei que 4 horas da tarde nem sempre é um dos melhores horários, né? Cada um tem seus compromissos. Obrigado por terem tirado um tempo para estar aqui, para trabalhar, para dar uma olhada nesse assunto, né? Não só assistir, mas também participar. Eu tenho certeza que todo mundo sabe alguma coisa disso aqui, sendo muito ou pouco, todo mundo começa o direito romano vendo Gaio, né? E isso facilita e dificulta ao mesmo tempo uma apresentação sobre isso, porque como é que eu vou trazer algo de novo, né? Se é algo tão visto assim desde o início. Eu encontrei muito material sobre Gaio. Bom, Gaio, a gente sabe pouquíssima coisa dele, apesar de ser um dos maiores juristas da história. A gente sabe mal o nome dele direito, né? Gaius, na Roma Antiga, é como se fosse um João no Brasil, um Manuel em Portugal. Tem muito, né? Se a gente for pesquisar no Wikipedia Gaius, aparece assim uma lista enorme. Claro que o mais famoso de todos é o Gaius Iulius Caesar, né? E esse aqui, a gente só tem isso, né? Sobre ele. Mesmo assim, o impacto dele foi enorme. Ele viveu mais ou menos ali no período clássico, que a gente chama, né? Ali, primeiro, segundo século depois de Cristo. E é famoso, acima de tudo, pelas institutas, né? Aqui trazendo um pouco da bibliografia que eu usei. Geralmente a gente deixa isso para o final, mas acho importante colocar isso de antemão até para possíveis virtudes ou vícios, né? Vocês terão uma ideia, de onde eu estou. Todas as fontes que eu usei diretamente nessa apresentação são da revista do Zavern, né? E elas são, como vocês conseguem ver pelas datas ali, relativamente antigas. Mais ou menos nesse período aí, do final da década de 40 até o final de 60, esse tema sobre gás, as instituições ficaram muito em alta, muito mesmo. Aqui só está as referências alemães, mas também temos muito em outras línguas, né? Os italianos também escreveram muito sobre isso. Eu tenho conversado com o Kundera sobre isso, me passou também um do Mounier, lá em francês. Mas para os fins específicos desse slide, né, dessa apresentação, eu estou usando a revista do Zavni. Depois disso tiveram novas publicações, inclusive sobre o DOT em Gaius, como o DOT é algo fundamental para a gente entender as institutas. Mas para isso aqui eu estou usando essa clássica discussão que teve aqui. Como vocês conseguem ver aqui, o Casa e o Via que publicaram na mesma edição da revista dois artigos só sobre o Gaius, né? E eles basicamente, às vezes, discordando sobre isso, né? A parte mais famosa do Gaius é quando ele separa o direito nessas três partes de pessoas, res e actiones. Porque eu falo res, né? E res, e não coisa diretamente, porque res pode significar muita coisa. No direito romano e no latim em geral, né? Traduzir diretamente como coisa é um pouco complicado, né? Até mesmo coisa que a gente usa no português e que está no nosso código, o direito das coisas, pode ser muitas coisas. Podem ser assuntos, podem ser várias coisas além de um objeto físico. Então, às vezes, res tem essa conotação. E o Gaius, a intenção dele principal era passar o conhecimento jurídico, meio que mastigar o que tinha no meio daqueles comentários e discussões sobre casos específicos e passar isso para uma pessoa que não saberia de nada, que estivesse querendo entrar na vida pública. Muitos deles eram gregos, inclusive, né? Na parte oriental do Império, em que aprendiam latim especificamente apenas para as funções públicas. O resultado disso são os institutos de Gaia, o sistema gaiano, que é mais ou menos esse aqui. Das pessoas, das coisas e das ações. E o foco dessa apresentação, mesmo se eu não quisesse, vai ser também as coisas, res. Porque aqui dentro o Gaius coloca
coisas que são completamente diferentes da nossa visão atual. Aqui, o direito das sucessões, das obrigações e das coisas no sentido atual, direitos reais. E é justamente aqui onde mora a maior polêmica, né? A gente vai chegar daqui a pouco em como surgiu isso, como pode ter surgido as instituições, mas a parte polêmica, inclusive, que apontam contra o Gaius em vários pontos, é como ele divide a res, o conceito de res no direito romano. Então, vamos lá. Como eu disse, a parte principal dessa apresentação é a res, em que ele vai fazendo uma sequência de divisões. As primeiras não são tão polêmicas assim, apesar de, se a pessoa quiser estudar mais, com certeza vai ver algumas incongruências e tudo. Mas, a princípio, coisas que estão no nosso patrimônio, coisas fora do patrimônio, ah, coisas sagradas, né, religiosas e coisas que são passíveis de propriedade, também coisas comércio, né, extracomércio, como a gente vê em outros juristas. Mas a cereja do bolo está aqui em coisas corporais, corpóreas e incorpóreas. As coisas corpóreas não são um tema grande problemática aqui, são aquelas que podem ser tocadas como terrenos, escravos, vestimenta, ouro, prata e outras coisas inumeráveis. O problema está nas incorpóreas. Então, pelo menos como o Gaius entende as coisas incorpóreas. A definição dele, mesmo que curta, é aquelas que não podem ser tocadas. Aquelas que só existem em direito, ou seja, fora de um arcabouço jurídico, fora do mundo do direito, dos sistemas jurídicos, elas não existem. E aqui ele coloca a herança, o usufruto e as obrigações. E ele coloca aqui ainda um adendo. Não importa se na herança tem coisas corpóreas ou se o fruto, né, o usufruto percebido se é algo corpóreo ou se o objeto de obrigação é algo corpóreo. O importante aqui é que o próprio direito de sucessão é algo incorpóreo, o direito de usufruto é incorpóreo, assim como o direito da obrigação em si. Isso aqui vai ser polêmico, como a gente vai ver daqui a pouquinho, sobre o direito das sucessões, o direito a fazer alguma coisa, o direito de ter alguma coisa, que os alemães às vezes chamam de Anspruch, né, a pretensão, o que a gente chama de direitos subjetivos. Certo. O começo de tudo, pelo menos até onde a gente sabe, está em Múcius, ou Múcio. É o sistema mais antigo que a gente tem registrado no direito romano, no direito civil. E ele segue a lei das 12 tábuas. O artigo que eu usei, principalmente nos próximos slides, foi do Wieck, né, que ele fala as influências helenísticas no direito, nas institutas. E ele elenca todas as comparações, de como da primeira até a última tábua, tudo que se tem, o que chegou até nós, né, como elas são semelhantes à ordem como o Múcio descreveu isso. Para alguns autores, como Schultz, o Gaio claramente se inspirou no Múcio, porque aqui basta colocar as sucessões em pessoa, a pessoa, né, e a res obrigações juntas, que a gente já tem pelo menos dois, né, da tricotomia de Gaius, né, pessoas, persona e res. O Via, que eu já discordo, ele fala que o fato do Múcio ter tirado as sucessões, né, do direito da res, ele não consuma essa divisão. E aqui também não temos aquela clássica definitio diviso. Eu defino algo, então eu vou repartindo ela em vários pedacinhos, como é que o Gaio faz. Em seguida, inspirado em Múcius, temos o Stabino, que é muito mais famoso no gesto justamente por ter sido objeto dos comentários. Aqui a gente tem um sistema um pouquinho mais longo, mas que segue muito, basicamente a mesma ideia, só alterando aqui a ordem da obrigação e é, obrigação das coisas, né? Que, como o resto está aplicado no sentido de coisas, como entendemos hoje, não tem muito problema falar isso.
Qual a conclusão do Vieca? Pelo menos uma das primeiras conclusões dele. E os sistemas romanos, pelo menos o que a gente conhece hoje, eles não se comparam com o do Gaius. O que o Gaius fez foi algo relativamente novo. Isso, inclusive, se a gente compara o Edito, né, o capítulo, né, com o último livro do Gaio sobre as ações, tirando essa leve coincidência, né, das exceções e dos interditos, elas também não são iguais do Gaio. Então, conclusão dele, a gente tem algo aqui novo, talvez inspirado de uma forma ou de outra, mas em essência o que o Gaio fez foi criar algo novo. E como ele fez isso? É isso que o Vieca tenta descobrir nesse artigo, né? É, as influências helenísticas em Gaius. A mais óbvia delas é a gramática, a asgramática. Aqui a gente tem esse gramático, Charisius, ele é de um tempo posterior ao Gaius, mas mesmo assim é interessante em como ele divide os nomes. Ele separa os nomes, os substantivos entre nomes próprios, né, e nomes impróprios, separa entre aquelas coisas corporais que podem ser vistas e tocadas e as incorporais, aquelas que só podem ser percebidas pelo intelecto, né? E que não podem ser tocadas. Ah, aqui tem o nome na própria, nome apelativo, o nome na própria seria um nome específicos, né, de pessoas, principalmente, mas também se aplica a cidades ou outras coisas. E essa divisão entre entre as coisas corpóreas e incorpóreas é possível se observar até o Dionísio Trax, né, ali em 100 a.C. Alguns dizem que esse Dionísio foi o fundador da gramática, do estudo da gramática que a gente conhece hoje. Ou seja, dentro dessa tradição gramatical já tinha essa divisão antes. Possivelmente o Gaius tirou ela daqui em algum momento, né? O Strauss, né, ele até chega a ter esses pensamentos, né, sobre essa tricotomia veio diretamente da gramática no sentido de que o sujeito é a pessoa, objeto, objeto direto, indireto, a frase é a res, e o verbo é a actio, né? Ou a própria actio, né, vem de agere, de agir. Então, aqui a gente tem a pessoa, que é a pessoa, o ser humano que faz uso dentro desse drama do direito e das coisas do comércio. A gente tem o objeto dessa pessoa e como ela age com esse objeto. O Via que discorda disso, ele tem toda a explicação dele, mas de qualquer modo achei interessante esse pensamento, né? Se a gente colocar como a gramática foi influente aqui. E além da gramática, nós temos um outro par, e para o Via que pelo menos foi muito mais importante do que a gramática, mas lembrando que a gramática, para a maioria dos autores que eu li, pelo menos, é o fator principal. Segundo fator, a filosofia, mais especificamente o estoicismo. Nesse trecho da Tópica do Cícero, ele está definindo a definição, está falando sobre a definição. E ele fala que tem dois gêneros dela, duas espécies. Aquelas que existem, quais sunt, e aquelas que são percebidas, que podem ser percebidas, inteleguntur. As que existem são aquelas que podem ser incompensadas e tocadas, né? E aqui ele cita vários exemplos, né? Como o terreno, a casa e vários outros. E aquelas que não existem, eu falo que são aquelas que não podem ser demonstradas ou tocadas, mas apenas cernidas com a mente, percebidas com a mente, né? Aqui a gente volta àquela questão do ânimo, o que seria aqui? É claramente a mente. E ele cita alguns exemplos jurídicos aqui, como o uso capião, tutela, o conceito de pessoas, né? Gentem, e os agnados. Essa ideia do estoicismo, ela surge muito antes, primordialmente ela vem de Aristóteles, né? Tá aqui o Kundera depois para discordar ou concordar de mim, mas ela chega até o Cícero intermediada pelo estoicismo. Aqui a ideia de sômata e a sômata, corporália e incorporália, e mais especificamente, no sentido mais elaborado, da esteta, né, o que pode ser tocado, demonstrado, e o noeta, aquilo que só está
na nossa mente, na nossa cabeça, aquilo que é construído, os próprios conceitos. Ah, as críticas. Aqui quase sempre voltando para a questão do conceito de res. Hans Keller, ele fala que o Gaius cometeu essa confusão secular, né? Eu achei bem dramático. Eu tenho um outro autor também que eu coloquei ali na primeira, o mais antigo deles, um de 47, que ele usa palavras mais pesadas ainda contra o Gaius, falando que finalmente a gente está livre dessa sombra que obscureceu o direito por tanto tempo, não sei o quê. E ele cita vários autores é, da pandectística, né, para como argumento, o Purtell, Winchart e outros. O Keller, ele fala que o problema do Gaius é que ele juntou o objeto de direito e o direito subjetivo. Isso seria das principais vantagens do sistema gaiano de botar res, e aqui principalmente, né, quando a gente separa obrigações e direito das coisas. Eu não sabia tanto dessa dualidade nos outros sistemas, mas, por exemplo, na Alemanha, o jeito das coisas, o jeito das obrigações, né, eles são separados a pente fino, assim. Tanto que tem um princípio da abstração aqui na Alemanha que ele basicamente fala contrato e exposição, né, o objeto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que aqui na Alemanha é muito desenvolvido no BGB, algo que é praticamente desprezado no Brasil, a questão do enriquecimento ilícito, né, o deslocamento de patrimônio. E o Keller, ele critica justamente isso, né? Como o Gás coloca dentro, né, coloca embaixo do mesmo guarda-chuva o objeto, direito e os direitos objetivos. Mas além do Keller, a gente tem um crítico ainda de ainda maior peso, o Max Caser. O Caser, nesse artigo, o Gaius clássico, a primeira conclusão do Caser é que o Gaius não é um clássico. O Gaius, essa pessoa que a gente chama de Gaius, remodelou os escritos clássicos de uma obra que era estranha ao estilo dos clássicos. Tanto que o Keller, aqui é Keller, viu? Desculpa. Não é Keller, que tirou o R, que o Keller é o porão aí. Eu acho que o teclado corrigiu. Em alguns momentos dos artigos, eles inclusive falam a essa pessoa que chamaremos de Gaius, assim, descartando completamente a possibilidade do Gaius ser um clássico, né? E por casa, primeiramente tem a questão, o Gaio, será que ele é uma pessoa ali no período clássico, mas que escreve umas coisas nada a ver? Ou se ele é uma pessoa mais antiga que depois pegou esses escritos clássicos e tentou fazer o que ele quisesse com ele, né? A conclusão, o Gaius conclui que muito mais provavelmente o Gaius é de um período posterior. E uma das provas principais disso é que é a necessidade do sistema que o Gaius tem e que os outros juristas do período clássico não teriam. Ele fala, por que esse jurista? Por que esse Gaius ele quer um sistema? Ninguém mais quer. O próprio Múcius e os Sabinos, eles não tinham um sistema exatamente. Eles tinham basicamente a ordem que ele escreveu nos livros. Ponto. Tá lá no livro do Pomponius, ele fala, o Múcius escreveu o direito civil em 18 pontos. Acabou. O Gás não, ele tenta pegar essa relação, né, que é tão importante para o sistema de direito civil atual. O conceito amplo de res, de colocar obrigações, coisas e sucessões no mesmo lugar, não tem nenhum efeito prático. E o exemplo dele para isso é a questão que ele não é aplicado no momento que ele não se adequa sequer ao uso capião, já que ele, embora ele é aplicável à herança, usufruto, servidões, ele não é aplicável às obrigações, mas é aplicável à mulher. E a mulher não é uma coisa no direito romano, apesar de ser possível de usucapiar uma mulher, dependendo da situação é, do casamento. Finalmente, o termo res corporalis é utilizado de forma diferente por outros juristas. Às vezes pode ser simplesmente dinheiro, pecúnia, dependendo de onde a gente está. Mas, para defender o nosso querido Gaius, temos um artigo do professor Blume. Blume
Ele é muito famoso na Alemanha porque ele não é apenas um romanista, ele é um dos maiores civilistas do século XX aqui. É claro, ele já morreu tem um tempo, né? Então tá desatualizado as obras dele, mas isso aqui é um clássico, assim, tá? Não o Ponte de Miranda aqui, porque ele tem vários concorrentes, né? O Ponte de Miranda era basicamente ele. Mas, além de direito de romanista, ele também tinha várias doutrinas de direito civil. E o Bloom, ele é o mais novo, não, de 61, desses artigos que eu li, ele se propõe a defender o Gaius. Ele fala que certamente o Gaius pertence ao período clássico, não só viveu no período clássico, como também o direito dele faz parte do conjunto de direito clássico que a gente tem hoje. As obras do Gaius são introdutórias, elas têm um objetivo específico de ensinar uma pessoa que não sabe nada. E por isso elas não teriam sido comentadas. Ao contrário das obras de Sabino, que já eram obras muito mais elaboradas e complexas. Boa parte delas, não só de Sabino, mas também de outros, eram obras de casos concretos e outras problemáticas, aquela clássica que a gente conhece quando pega o digesto, né? As questões e tudo. E não era essa a intenção do Gás. Então, se um jurista fosse comentar alguma obra, por que ele comentaria uma obra introdutória, né, que está muito abaixo do nível dele? Não para a gente, né? Claro que para o Gás, os institutos é algo muito mais difícil do que para um jurista do período clássico no Império Romano. Mas essa seria uma explicação de por que não teria sido comentada. O Kaiser, um dos argumentos dele é que isso seria uma prova de que ele não seria clássico, né? Ninguém comentou as institutas porque ela não existiu no período clássico. E o Bloom fala que não, que essa é a razão delas não terem sido comentadas. A divisão entre persona, res, actiones seria relevante para a jurisprudência clássica. É mais ou menos a gente chegar num advogado, num juiz hoje e jorrar vários conceitos jurídicos, falar às vezes coisas de jeito romano, e a pessoa ela não quer saber disso. Ela quer resolver um caso concreto, ela não quer essa abstração, né? Mas, ao mesmo tempo, para uma pessoa que está começando, que não sabe nada, e que possivelmente era grega, assim, um dos público-alvos também seriam gregos, né? Depois com a escola oriental, em Beirute, Constantinopla e outros lugares, isso faz diferença, essa abstração. E aqui ele revida diretamente o Kaiser, porque ele fala, sim, a Res não tinha nenhum objetivo, nenhum valor prático, porque ela não queria ter um valor prático, ela não queria ter um valor dogmático de decisão em tudo. O que o Gaius faz, olha só, tem coisas corpóreas, incorpóreas e ponto final. Ele não quer botar algo além disso. E a compreensão que ele tem, e aqui pelo menos eu concordo com ele, provém do pensamento pandectístico, porque pelo menos todos os argumentos contra Gaius que eu li, quase 99% eles citavam autores da pandectística, principalmente o Winscheid, né, e o Purta também um pouco. E que, novamente, a pandectística ela tentava aplicar o direito romano diretamente à prática, né, aqui dentro do sistema do jus comune e tudo. Então, isso também não seria tão relevante à prática, né? Tanto que eles excluíram, pelo menos tentaram secar esse conceito, embora ainda exista no BGB hoje, bem de leve, o conceito de corpóreas. E o último argumento dele, e o importante, essa confusão secular do Gaius, ele não tem culpa, porque o Gaius, ele não pode prever o futuro. Como é que ele vai saber que 2000 anos depois a gente vai ter um conceito de direito subjetivo e objeto de direito e tudo isso, que é um conceito central hoje, tanto no Brasil, mas mais ainda na Alemanha, né, com o conceito de Anspruch. Ele não poderia ter previsto isso. Aqui o Kunder ele provavelmente vai fazer um comentário sobre o Villei e como ele aborda isso. Nos primeiros capítulos, acho que do Moreira Alves, ele faz a questão do diretor subjetivo. Mas, pelo menos para o Blume, essa ideia de direito subjetivo não existe de forma alguma em Roma. Pelo menos não no conceito, não como a gente tem hoje. E por isso, ele não poderia se defender de que é uma obrigação, eu tenho uma pretensão contra alguma coisa. Não era essa a ideia.
Encaminhando já quase para o final, aqui a gente tem uma lista de alguns códigos, muitos deles, inclusive, e como a gente vê a divisão entre pessoas, coisas e ações. Começando pelo Código Civil, né, que foi o primeiro dessa leva, ele segue literalmente isso. No início, mais ainda, quando o Código Civil foi pensado, o direito processual, o Código Civil estava dentro do Código Civil, a parte de procedures e tudo, depois foi tirado. O Código da Áustria também segue a mesma ideia, pessoas, coisas e depois determinações comuns para os dois lados, né? Ele tira o direito processual. Código Civil de 42, ele segue uma ideia muito parecida. Se a gente for pegar o antigo, né, que o 42 já foi o segundo código italiano. Assim como o Código Civil, a versão original do Código Civil ele é muito mais parecida com Gaius. O BGB, aqui ele faz algumas leves inversões, mas continua tendo uma ideia muito parecida, né? De parte geral, obrigações, coisas, família e sucessões. Inclusive é daqui que vem o nosso Código Civil e o Código de Portugal, que seriam idênticos se alguma pessoa não tivesse colocado o direito da empresa no Código Civil brasileiro, que eu discordo, não deveria estar aí, mas já que está. E essa 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 questão, esse sistema de gás, ele fica mais visível ainda quando a gente pega a parte geral de cada código. Aqui, eu tirei do BGB, tinha um BGB aqui também, agora sei lá, Código do Brasil. Pessoas, bens e fatos jurídicos. Fatos jurídicos aqui a gente está abarcando principalmente o negócio jurídico, que é a forma de transformação das relações jurídicas, né? Que de forma direta ou indireta está relacionada ao agera, né? A questão da ação, do agir, em como a pessoa, o sujeito e o bem se relacionam, elas estão dentro do fato jurídico, do negócio jurídico. Pois bem, caminhando já para o final, o Vieca, ele tem ele tem uma explicação de porquê, sobre o porquê do código das institutas em Gaia. Ele fala que o fato de Gaia ter sido influenciado pelos gregos, seja na gramática, seja na filosofia, é a razão principal de por que ele não funcionou em Roma, mas também a razão principal de por que ele funcionou no resto da história na Europa. Porque, desde o início, o mundo acadêmico europeu está dominado pela metafísica e pela filosofia grega. Então, enquanto os romanos não gostavam tanto disso, com algumas exceções, como o estoicismo e tudo, todo o resto da história na Europa, né, no mundo ocidental, se deu muito valor à abstração e todas as questões que já tinham em Gaius, mas que não teria numa teoria romana pura, digamos, apenas é, caso um, caso dois e pronto, né? A pessoa morreu. Para quem vai os bens? Vai para o fulano. Respondi. E o Gaius ele traz algo completamente novo para o direito romano, como a gente conhece. E isso que é o problema, porque o Gaius, ao mesmo tempo que é uma pessoa tão importante, ele é algo que está completamente na contramão dos outros juristas. Ninguém seguiu o Gaio, praticamente, com umas pouquíssimas exceções. O Justiniano seguiu o Gaio nos institutos, mas não seguiu no Codex e no Digesto. Inclusive, na própria ordem, quando a gente vai pegar as massas de Bloom, não tem nada de Gaius lá, justamente porque ele não foi comentado. Então, isso que dificulta tanto trabalhar Gaius. É o sistema mais influente da história no direito privado, basicamente todos esses códigos aqui, tantos outros que eu não coloquei aqui, inclusive até o chinês, tem 2 anos que foi promulgado, segue as Institutas de Gaia, mas ele é o contramão, sabe? Se a gente voltasse no tempo hoje e perguntasse para o romano, ei, sabias que lá no futuro o direito vai ser dividido entre pessoa, coisa e ação? Ele ia ficar assim, como assim? Não é assim que eu trabalho aqui em Roma, isso não tem nada a ver com o que eu penso, isso está com cara de filosofia grega, de gramática. E eu vi que fala, inclusive, que a expansão das institutas de Gaia, principalmente no período pós-clássico,
também isso significa o triunfo das províncias, né, do interior contra contra o mundo urbano, contra Roma. Porque quanto mais Roma vai perdendo força como capital e também outras grandes cidades, e o centro de poder vai se deslocando para o Oriente, as institutas de Gaius é basicamente a fonte principal do direito para uma introdução. Basicamente, a pessoa começava no direito com Gaius. Se ia terminar com Gaius, aí de outra história, talvez não. Mas é a ponte, né, que liga a pessoa que não sabe nada à pessoa que sabe alguma coisa. E Gaius também foi o primeiro autor romano que eu li. Eu continuo sem saber nada, mas foi a primeira pessoa que me ligou com o direito romano. É, porque eu aprendendo latim, tem no Latin Library, né? Todo mundo aqui conhece Latin Library, eu acho que é clássica para a gente ficar forçando algumas coisas. E tem uma parte lá de direito romano e tinha Gaius. Eu falei, deixa eu ver isso. E eu comecei a ir treinando, eu comecei traduzindo, né, as institutas de lá. Deve estar até hoje guardado, deve estar uma tradução horrível, né, que eu mal sabia latim na época, hoje talvez um pouco melhor do que lá. E ele foi a ponte, assim, de que para me trazer para o direito romano. E eu penso, ele me trouxe para cá, mas ele está meio que na contramão de quase todo mundo, pelo menos os sistemas dele, né? Se ele tem alguns momentos parece que o próprio Gaius não segue o que ele escreve, né? Porque justamente o que ele escreveu foi algo elementar, foi algo para quem não sabe nada aprender algo de direito, né? E de lá eu voar mais alto lendo obras mais complicadas e por aí vai. É como se fosse o direito esquematizado ali do Império Romano, e até a pessoa chegar depois a doutrinas mais elaboradas e complexas, chegar em Pontes de Miranda, algo do tipo. Mas o importante é o impacto que ele teve. E nos próximos capítulos, eu não sei quando, não vou marcar de antemão para não me comprometer, mas espero que em breve eu quero apresentar sobre como o sistema de gás, né, se transformou no sistema que a gente tem atualmente. Óbvio que ele tem influência, né, mas a questão é saber como ele foi influente e como o meu trabalho se relaciona um pouco com o direito alemão. Eu vou trabalhar principalmente a pandectística, né, que foi o que transformou, o que tirou do Gaius, né, obrigações e coisas e colocou esses três pontos que a gente não teria ainda naquela época. Não teria na visão de Gaius, é claro. Então, aqui eu encerro a apresentação. Espero que eu tenha sido claro, não tão claro talvez como o Gaius apresentando as coisas dele, mas como falei, a ideia dele era ser fácil para uma pessoa da época. Hoje, obviamente, não vai ser tão fácil, mas ainda assim é muito mais tranquilo do que começar com um digesto, assim, logo de cara. Se uma pessoa começar a ler o digesto para começar a aprender direito romano, ela não volta nunca mais. E vários, inclusive eu estou tendo direito romano agora na faculdade, e é Gaius, assim, que sempre aparece, de uma maneira ou de outra vai ter um slide de Gaius apresentando, claro, depois é uma curiosidade, de gesto, livro, título e tal, mas Gaius é essa ponte, né, a coisa que liga o iniciante com a menos intermediária, né, até ir além. Então, obrigado pela atenção. Parabéns, Bruno. Vou começar falando porque eu anotei vários pontos para comentar. Antes disso, parabenizar sobretudo sua capacidade de síntese. Eu jamais conseguiria tratar desse assunto em quanto foi? Foi em 35 minutos ou 40 minutos, mas foi muito bem exposto. Bom, antes de eu colocar as considerações sobre o tema central, eu queria fazer uma pergunta para você sobre algo que você tratou no comecinho da apresentação, que era a classificação das coisas em nosso patrimônio e fora do nosso patrimônio. Eu sei que esse não é o tema da sua apresentação, mas só por curiosidade, você tem alguma opinião sobre o debate que se travou sobre esse assunto no tocante do quão concreto ou quão abstrata é essa definição? Por exemplo, tem duas correntes. Uma que vê
quando Gaio diz em nosso patrimônio, o nosso não está lá à toa, quer dizer algo concretamente. E, de fato, em uma passagem, ele dá como exemplo as coisas fora do nosso patrimônio como a herança antes de ser aceita. Ou seja, não são coisas fora do comércio, não são coisas públicas ou sagradas, mas que no momento não são nosso patrimônio. E outra corrente que encara as coisas dentro e fora do patrimônio como algo mais relacionado, sim, à patrimonialidade da coisa em si, em abstrato. Como, por exemplo, uma coisa religiosa. Um túmulo não está no patrimônio de ninguém, nunca vai poder estar, não por uma questão temporal, mas pela natureza da coisa. Você tem alguma opinião sobre isso? Bom, para ser sincero, não. Eu comecei a ler já um artigo do Grosso, se eu não me engano, em que ele faz comparação a, com as coisas Mankeep e não Mankeep também. É, se eu não me engano, ele aborda isso também, né? Ele compara como é que aqui el coordinamento delle distinzioni corporales incorporales e Mankeep, né? Mankeep. Se eu não me engano, ele também chega a abordar isso, né? Ele faz um crossover assim, dessas divisões de gás, ele começa a fazer isso, mas eu não vi ainda. Peço desculpas, até porque eu estou filtrando um pouco, né? Porque eu tenho pouco tempo para escrever. E, por exemplo, esse Mankeep, né? Mankeep é algo importantíssimo para o direito romano para entender, mas não para entender o que eu quero pesquisar, que está mais voltado do direito moderno. Então, mas eu vou tentar, caso eu me depare com isso, eu juro que eu vou parar para ler com calma e eu te mando mensagem, algo assim. Isso foi mais uma curiosidade minha, porque, como eu disse, não é o que você se propôs a fazer nessa apresentação aqui, mas como eu passei por essa discussão e está relacionado, eu fiquei curioso. E, aliás, a opinião do Grosso sobre isso é precisamente a corrente de que é uma situação em concreto, e não uma situação de patrimonialidade abstrato, que ele vai tentar relacionar isso com a teoria dele de que res é um conceito técnico econômico. Mas eu ainda vou tratar mais sobre a tese dele nos pontos que eu separei aqui para comentar. É, resumidamente, é claro. O primeiro que eu anotei aqui, sobre a crítica do Hans Kreller, bom, é uma questão muito óbvia, eu tenho certeza que tanto você como todos os outros aqui pensaram, que se trata de enxergar, ler Gaio com a ótica moderna, né? Não só porque, digamos, não havia a definição de direito subjetivo em Roma, isso eu desconheço um único romanista que afirme contrariamente, nem o Pugliese falaria algo assim, mas que não era esse o foco do conceito de direito, não era, por analogia, seria possível tratar direito como direito subjetivo, mas não que esse é o significado central da coisa. Assim como quando a gente fala hoje, e esse é um exemplo que eu tiro do Tomás de Aquino, como quando a gente fala hoje de justiça, pode falar uma porção de coisas, pode ser um ato, mas também pode ser um local onde se administra a justiça, vou lhe colocar na justiça, então, mas claramente ninguém vai assumir que tribunal significa primeiro significado de justiça. Então, é só uma questão de ponto de vista. Literalmente ângulos de vista, não de opinião, né? Sobre o Casa, me parece, se você comentou isso, eu acabei não prestando atenção, porque quando você foi falando, eu fui vendo aqui os resumos que eu preparei também para separar nos comentários, mas me parece que é muito extrema a crítica dele de que não havia essa sistematicidade nos juristas anteriores, como no sistema de Sabino de Quinto Múcio. É claro que não tem o mesmo nível de refinamento que o sistema de Gaio, mas dizer que não existe e atribuir talvez esse afã de sistematicidade a Gaio a uma influência grega é desconsiderar que o próprio Quinto Múcio estudou dialética e retórica. É desconsiderar que o próprio Sérvio Sulpício Russo foi para Rhodes estudar dialética e retórica antes de voltar para Roma e se contrapor ao Quinto Múcio. É desconsiderar que um dos livros mais importantes para o desenvolvimento do direito civil de Quinto Múcio seja um glossário de termos equívocos ou unívocos. E isso é uma distinção puramente aristotélica e lógica e retórica. Então,
é, é, eu encaro como, não de modo positivista, é óbvio, mas como um desenvolvimento histórico que culminou em Gaio, mas, sobretudo, eu penso que os sistemas anteriores a Gaio, e aí é só uma teoria possível, que os sistemas anteriores a Gaio não tinham finalidade escolástica. Porque uma das teorias, certamente você passou por elas, uma das teorias sobre o Manual de Gaio é que, na verdade, se trata de uma organização que o Gaio fez de um antigo manual escolar na escola onde ele lecionava. Não Gaio, um atuante no foro, como eram os juristas do começo da Idade Clássica, advogados, não literalmente, mas dá para se entender o que eu quero dizer. Mas sim um professor. Então, todo o manual dele está mais voltado para fazer uma divisão lógica da coisa e não acompanhar a lei das 12 tábuas e não acompanhar o edito do pretor, que o que mais importa é dar sistematicidade a essas coisas. Então, são propósitos diferentes. E é claro que quando você não está preocupado necessariamente em filiar o seu sistema à ordem de um edito, você acaba conseguindo resultados mais concisos não, mais integrados do que se você fizesse diferentemente. Então, essa é uma possível explicação do porquê ele conseguiu esse grau de sistematicidade e qual seria também a utilidade dele. Eu tenho um particular problema com essa culpabilização, digamos assim, da filosofia grega, como se ela não tivesse, de algum modo, presente em outros juristas. Eu mencionei o Quinto Múcio, o Sérvio Sulpício Rufo, mas tem juristas posteriores também claramente de influência grega. Aristão, Labião, toda discussão sobre causa maior em Labião é uma discussão profundamente filosófica. Marciano, quando o Marciano coloca as coisas comuns a todos como distintas das coisas públicas, inclusive, vários dos romanistas desconsideram essa classificação de Labião, dizendo que era um filosofismo sem utilidade nenhuma. Como não tem utilidade nenhuma? Você está explicando que uma coisa não é patrimonializável, portanto é comum a todos, sequer pública pode ser, que é algo público, é algo patrimonializável, mas detido pelo Estado. Estado, entre aspas, é claro. Mas, enfim, o próximo ponto aqui. Só para talvez fazer um pouco de justiça ao Casa, é um artigo muito antigo, né? Início da década de 50. O Kaiser, eu acho que faleceu no final da década de 80, acho que início de 90, mais ou menos. Então, eu não sei te dizer ainda se ele mudou de ideia nesse meio tempo, né? O principal manual de direito romano hoje na Alemanha, né? Manual introdutório, é claro, é do Kaiser. Eu posso consultar depois para ver o que ele fala nele, apesar de ter edição também de duas outras pessoas. Mas o artigo em si, ele é bem incisiva e bem complexa. Posso te passar depois, né? Gaius und die Klassiker, né? Gaius e os clássicos, ou seja, o Gaio não é um clássico. E ele faz muita análise etimológica, linguística, comparando Gaius a linguagem dos outros e tudo, mas, como eu te falei, ele ressalta, quando ele vai abrir um novo tópico no artigo, que é a principal prova, né? A prova fundamental é a necessidade de um sistema. Aí ele começa a elaborar, ele passa por músicas, obviamente, por outros. Eu posso te passar, quem sabe tu encontra alguma resposta por lá, né? Porque é muito denso. Se eu fosse passar cada um dos detalhes que ele bota, né, para contrapor a isso, eu sinceramente não tenho opinião formada né, sobre isso. Eu precisaria ler mais para poder dizer, pelo menos com uma opinião, né, se eu acho que o Gaius realmente é clássico ou não. Eu acredito que hoje, na Alemanha, a opinião predominante é de que o Gaius é clássico, pelo menos entre os juristas atuais, né, que estão nas universidades atualmente, mas, obviamente, como dá para ver, na década de 50 não era o caso. Estava tendo esse debate, e entre os italianos também, né? Entre um artigo, aquele que eu te falei, ou um outro, de Res Corporalis e Incorporalis, também eles abarcam a questão de que o Gaius não seria um clássico. Eu não tenho nem problema particular com a tese de que ele não seria clássico.
A minha crítica, a crítica do Caser, na verdade, reside no ponto de negar uma tentativa de sistematização anterior a Gaio, e talvez, aí sim, entrando nesse ponto, utilizar isso como um critério de classicidade ou não. Eu acho que a questão é a finalidade da sistematização, porque desde o início, quando a gente pega, tudo bem que isso é tradição literária, mas se a gente pega do comecinho do Digesto, os Inquirídia, a história do direito civil, a história da sistematização do direito, desde quando era pontificial até as fórmulas serem estruturadas em livro. Então, é isso que Cícero escreveu quando disse sobre a criação do direito civil, transformar um monte de coisas numa arte. O que quer dizer uma arte? Numa técnica, e uma técnica necessita de um sistema. Então, mas, por favor, me mande esse artigo sim, até porque esse é um dos subcapítulos da minha dissertação, então vai ser muito bom pegar essas referências que você usou para colocar no texto. É, e por fim, o último comentário que eu queria fazer é sobre o que poderia ser a utilidade desse sistema gaiano. De saída, eu já tenho alguns problemas com uma dicotomia que se possa fazer entre teoria e prática. É claro que tem teorias que não funcionam, mas se a gente considerar, sobretudo na Idade Antiga, que esse pensamento não era tão comum, se a gente considerar que uma teoria é uma descrição da realidade, alguma utilidade tem. Não existe nenhum conhecimento da natureza que seja supérfluo. Então, pode não ser imediato a gente não compreender qual a importância prática da distinção entre coisas corpóreas ou incorpóreas, mas se é real, se a diferença existe, se não é uma criação arbitrária, se não é um erro de raciocínio, então tem utilidade sim. Eu penso assim, né, entre aspas, eu seguindo a corrente que pensa isso, que a utilidade dessa distinção não está necessariamente em você seguir uma, uma ordem dos gramáticos e dos filósofos, embora claramente exista a influência dos gramáticos e dos filósofos aí, mas sim em centrar essa distinção na propriedade. De modo é eloquente que quando Gaio vá colocar a definição de coisas incorpóreas, ele não coloca entre elas a propriedade. E a propriedade seria talvez a primeira coisa que a gente pensaria quando fala sobre direitos, direitos sobre coisas. Então ele fala do usucapião, ele fala da sucessão e não fala da propriedade. Onde é que está a propriedade? A propriedade está do outro lado da definição, quando ele fala das coisas incorpóreas. E aí vem toda, eu sei, passível de críticas, a tese dos pandetistas de que propriedade seria equivalente a coisa. Mas, sendo equivalente ou não, sobretudo no direito moderno, que não importa aqui para essa discussão, a, me parece que existe uma divisão aí entre propriedade equiparada ou não. A equiparada no sentido analógico ou equiparada no sentido de identidade com as coisas corpóreas e todos os outros direitos que também vem aí, talvez, um sustentáculo dos argumentos de que o direito romano não conhecia propriedade sobre direitos. Então você tem titularidade sobre os jura, mas você não tem propriedade sobre eles, porque o regime da propriedade é totalmente diverso. E isso entra numa discussão ainda mais polêmica sobre a existência, a conveniência de direitos de propriedade sobre coisas que não são corporais, como, por exemplo, direitos autorais. Que é uma discussão que todo mundo considera superado no direito civil moderno, mas acho que não deveria estar superado coisa nenhuma, não. Porque tem um claro problema aí de sistematicidade, um claro problema de lógica que, enfim, por uma utilidade econômica se ignora e se trata de uma maneira mais uniforme modernamente. Mas remonta a essa divisão de Gaia. Então, essa utilidade que o Gaio traz, que a gente pode extrair dessa divisão de Gaio, já assusta um pouco a informação. Agora eu não lembro qual autor você disse que falou isso, mas Foi o que caso. não teria funcionado em Roma a divisão dele. O sistema dele pode até não ter sido popular mesmo, até porque os livros, em geral, eram escritos para fins práticos, para fins forenses, até mesmo nas escolas se aprendiam com base na Ordem do Egito. A gente tem isso na própria estrutura de gesto, com algumas variações, mas é um pouco chocante ver que isso não funcionou em Roma, sendo que Gaio era um dos juristas da lei das citações.
como era tão inútil a sistematização dele, do manual mais importante dele, tudo bem que tinha outros, mas um manual de grande relevância dele, e ele está na Lei das Licitações, junto de outros juristas, talvez não, muito mais célebres do que ele. Então, eu teria minhas dúvidas quanto a essa afirmação. Mas, bom, é claro, né? Todas essas questões que eu coloquei aqui não são para colocar um ponto final sobre isso, até porque meus estudos sobre isso não estão longe de estar no fim. E é mais para gerar alguma discussão. Você também está estudando sobre isso. Se você discordar, coloque aqui as suas razões. E parabéns novamente pela apresentação. Como eu falei, eu não tenho uma opinião, uma base tão forte em relação a isso. Em relação ao sistema, especificamente, eu sei que é algo, no BGB é algo muito, assim, muito importante, sabe? É o tempo todo, tu não consegue manusear o BGB sem fazer um zigue-zague, assim, sempre vai ter que ir para um lado e para o outro. Isso foi um choque para mim, né? Eu acho que eu falei aqui em alguma reunião nossa que eu estava na parte geral semestre passado e ao mesmo tempo em coisas e obrigações, porque não dava para ter parte geral sem os outros dois, né? Era algo obrigatório. Mas em relação ao que tu falou sobre a propriedade, eu não sei se tu teve tempo de ver o que eu te mandei, né? Essa Constituição Justiniana, que ele fala justamente isso, sobre o direito de propriedade ser algo incorpóreo. Ah, tá. Aqui. É, é uma questão é uma questão de problema de foro, né? Aí ele tem várias questões. Um ponto é que é isso, é que não importa, né? Se a posse tem em outro lugar, porque o direito de sequela, né? O direito de reivindicar é incorporal. Então, mesmo se os dois, mesmo se a coisa estiver em outra província, não teria problema, né? Poderia entrar com ação contra a pessoa nessa. E algo contra, né, o nosso entendimento atual no CPC e na Alemanha também. Mas é interessante pegar essa Constituição do Justiniano que eu acho aleatória, assim, tipo, tudo bem que ele concorda com Gaia, né, nas institutas, mas depois não é algo tão elaborado, pelo menos não explicitamente. E aqui ele fala isso explicitamente, o direito de perseguição, né, e outra coisa, não é nem a propriedade, né, a questão aqui, aqui tá um pouco de é um pouco de influência pandectística, né? Mas o que eu penso que é o Anspruch, né? A pretensão de que tu tem, né? Se alguém violou teu direito, tu tem o direito de reaver a coisa, né? E esse direito, sim, seria a ideia de tu reaver ela, seria incorporal, mas não seria a propriedade em si, mas sim o direito subjetivo que tu tem de reaver ela. É complicado. Bruno, parabéns. Ouvir sobre o Gaio sempre é reconfortante para quem é fã. A ponte, como tu chama, entre o zero de conhecimento e o mais 0,1 é o momento que tem maior dificuldade, maior importância, eu diria, que é o famoso primeiro passo, né? Todos os teóricos de educação têm essa visão também de que o pouquinho que tu tem de conhecimento e uma faixa bem curtinha de o que tu consegue ainda aprender, se for apresentado de uma maneira muito distante, já não consegue absorver, mas se for apresentado de uma maneira didática, então todo mundo consegue entender, conhecer, passar a dominar até o assunto. Da maneira didática como tu apresentou, eu achei maravilhoso. E é tão interessante saber que essa mesma divisão que a gente aprendeu na aula de direito romano é utilizada em tantos códigos aí pelo mundo, na Europa e fora. Também nos ajuda a perceber que essa lógica de estruturação das pessoas, coisas, ações faz sentido e
e tem uso ainda hoje, né? Isso é tão legal. Parabéns, Bruno, ficou muito didático, ficou bem claro, assim, realmente foi claro, e especialmente a indicação dessas fontes foi interessante também, eu quero ir atrás. E os críticos aí têm seus pontos, mas não, né, não me convenceram, sabe? Pelo menos da forma como tu falou, assim, parabéns. Obrigado, Aline. Eu queria ter tido direito romano no colégio. E como eu já te falei em outros momentos, né? Eu elogiei seu trabalho de fazer o direito romano hoje didático, né? Talvez tu tenha um trabalho maior do que o Gaius ainda, em certos aspectos, por conta da quantidade de história e críticos e artigos e produção e tudo mais, né? Mas, pelo menos no espírito, né? Tu é um Gaius um moderno, assim, de tentar transmitir o direito romano para as pessoas de uma forma mais didática, seja no YouTube, seja qualquer outra forma que tu tenha. Bruno, boa noite, que aí já é noite, e tentando levantar a questão que tu propuseste, na verdade, ao Kundari, e aí jogo a bola para que ele continue se quiser, que é a do problema da conceituação que se faz do direito subjetivo, que na verdade nem é o tema da tua apresentação detalhadamente, mas acaba se envolvendo nisso, porque no fundo, assim, além das divergências internas entre correntes pontuais, essa essa visão panorâmica, no mínimo diferente entre o direito romano clássico, o direito romano vivo na tradição romanística e o direito moderno, digamos assim. E só essa divisão que eu fiz aqui agora já é questionável também. Então, mas enfim, o que eu gostaria de trazer é justamente esse problema que tu mencionaste da influência estoica suposta em Gaio, que, por exemplo, o Villers tenta negar com unhas e dentes, e quanto ao direito romano clássico como um todo, ressalvando ali frases quase de efeito, assim, da abertura do digesto, como epítomes e que, no seu sentido, admitem uma interpretação aristotélica, não há dúvida. Ele tenta, no livro, que o Kundera que me corrija, mas que é o central dele, que é a formação do pensamento jurídico moderno, ele coloca a influência estoica como algo muito mais presente no Cícero, que era um ecletista que recebeu diversas influências, do que como uma tendência interna do pensamento dos juristas romanos, que, por mais que talvez até se pensassem estoicos, estavam pensando dentro do esquema concretista e holista aristotélico, em que talvez essa distinção entre coisa sensível e coisa inteligível tenha um outro encaminhamento que passe mais por uma visão de que os artifícios do direito podem criar formas de gerar manejo das coisas sensíveis, as quais, em última análise, se destina à distribuição dos bens, que são as coisas de interesse jurídico, civil, secular, temporal, profano, e que, portanto, talvez nessa discussão entre coisas corpóreas e incorpóreas perca de vista a dinâmica e num olhar grego que não seria nem um pouco estático, mas sim de ver o movimento das operações analisadas e essa transição entre o que é potencial ao que vem a ser, é muito mais uma questão de tecnologia jurídica do que de um conceito geral, talvez. Eu acho que esse é o problema de fundo aqui. É um modo de construir uma técnica de distribuição dos bens e que permita resultados práticos de obtenção desses em juízo, e que com isso vai se construir um esquema que vai acomodar esse tipo de pretensão que tu comentaste, por exemplo, falando violado o direito, surge a pretensão, que até
é o conceito que está no Código Civil brasileiro, mas que o Pontes de Miranda nega, justamente dizendo que os direitos enquanto tais não podem ser violados porque eles seriam estáticos. O esquema do Pontes é positivista e prismado em cima do direito subjetivo, mas inegavelmente tem uma robustez que tem que ser considerada aqui para fins dessa comparação, e ele diz exatamente isso, né, que o que é violada é a pretensão, que é o momento, quase assim, numa expressão quase hegeliana, da exigibilidade do, do objeto da relação jurídica, da parte ativa em relação à parte passiva. E o que se poderiam violar seriam as pretensões, surgindo então a ação, que é o prisma dele que trabalha da ação material, a qual é talvez o elo perdido, como aquele artigo que eu já indiquei outra vez para vocês, entre a tradição luso-brasileira de direito processual unido ao material, que é uma visão muito mais grega, romana e medieval do que o que veio depois, do que uma visão que depois vão se erigindo em cima da processualística, com a primeira escola alemã da relação jurídica abstrata do Bilov, e depois com os instrumentalistas e as escolas italianas, e todo esse campo português e brasileiro, com autores como, por exemplo, José Homem Correia Teles, Paula Batista, e outros que eu me esqueci, que eu na verdade não conheço, não frequento, eu só guardei os nomes para ter o mapa de referências, e que trabalhariam nessa ideia de ação material num sentido diferente do que vem ser a crítica grosseiramente apresentada nos manuais de processo civil quanto ao que chamam de praxismo, ou uma ideia ingênua de que haveria uma unidade radical entre processo e direito material, que não é o que nunca se entendeu. O que se enxergava era a dinâmica da realidade material do direito dentro de uma relação cuja autonomia e de algum modo já se inteligia, sim. Tudo isso voltando a essa questão da terminologia, que vai, no fundo, dizer respeito ao problema da justiça distributiva e comutativa quanto às passagens de coisas entre pessoas. É disso que nós estamos falando em última análise. Por isso que eu acho que o que o Villers fala do estoicismo e da filosofia natural, do direito natural clássico, é algo que tem que estar nesse debate, porque o estoicismo, com a sua visão, ao menos na versão hard ali, que ele comenta, que não é um assunto que eu sou especialista, mas na versão hard de cunho determinista, com aquela ideia de razão ordenante e presente no cosmos, completamente inconciliável com a metafísica aristotélica, que é a metafísica por excelência, porque é a que descreve a realidade das coisas, né? Então, sempre fugindo do perspectivismo que dissolveria toda a nossa conversa numa mera comparação filológica e não e se esquecendo da dimensão intelectiva, né? Porque teve um momento ali que tu comentaste sobre as coisas inteligíveis e acredito que tu estavas referenciando o autor que tu estavas mencionando, mas é aquilo, né? Os objetos construídos como conceitos. Bom, isso aí já é uma visão kantiana ou neocantiana. Então, tudo que nós compreendermos em cima desse debate vai depender da epistemologia que realmente se adota de fundo e que vai puxar para esse campo. Enfim, falei demais. Mais uma vez, te parabenizo por ter montado um material organizado, didático, sem ser prolixo, apontando as divergências de um modo assim que é de se elogiar, e trazendo esse assunto que é profundíssimo e que, colocando tudo que falei aqui, não foi uma crítica ao que tu construiu, mas simplesmente tentando abrir dentro do assunto. À vontade, Obrigado, Cleber. Micael. Eu vou passar a palavra para o Condor, que eu acho que ele vai falar muito mais sobre isso do que eu. É, sim, em relação à questão da processual que tu falou, eu te recomendaria talvez dar uma lida
sobre a diferença entre Anspruch e Klage, né? Aqui na Alemanha, assim, claro, fica bem profundo às vezes, né? Mas é um clássico, assim, debate quando a pessoa começa o direito processual aqui, tem essa diferenciação, né? Que a princípio parece a mesma coisa, mas na verdade tem uns detalhezinhos. Em relação também aos conceitos e toda a questão, é que o direito ele surge também da necessidade, né? Então, se a gente for pegar no direito romano ainda, hoje não é tão utilizado quanto antes. Mas, por exemplo, proteção possessória de servidões. É, é algo que contraria o sistema, contraria a ideia, né? Não é uma coisa física, corpórea que isso tem ali, mas sem essa proteção ficaria algo que vazio. Sim, alguém violou minha servidão e agora? Vai morrer? Não, um dia tem que fazer alguma coisa. Isso aplica também ao usufruto e hoje em dia também ao penhor de direitos, né? Que é tão aplicado quando, claro, no nosso nível aqui, meros mortais, o que a gente quer de penhor geralmente são coisas físicas, né? Eu quero penhorar tua casa, teu carro, mas no ambiente empresarial, assim, de multinacionais, o que eles penhoram geralmente são créditos, né? E, novamente, é algo contra o sistema. O penhor, a princípio, é para ser uma coisa física, mas os próprios romanos já viram que a utilidade econômica disso era enorme, mesmo que se eles não abarcassem, as pessoas iam fazer de qualquer modo, né? Então, eu sei que é necessário, eu posso discordar, acho que vai ficar feio aqui no meu Código Civil, aqui na minha teoria, mas é a necessidade, né? Então, eu tenho que colocar aqui e depois eu discuto sobre as possíveis implicações teóricas. E é essa questão do direito como um objeto encontrável através de problemas práticos que o discurso teórico do sistema revela suas ambiguidades, o que não o invalida e o torna desimportante. Porque senão se teria uma completa indeterminação, e não é isso que se quer também, né? E justamente chegar às regras do direito através da busca do direito, mas como esquemas de trabalho e como um horizonte de opiniões comuns dentro de um esforço sério de busca do justo como universal participável. E se sai disso, se sai de uma filosofia de direito natural. E eu entendo que qualquer coisa que desborde disso vai complicar completamente pelas bases já. Então, é nesse prisma não, nessa conceituação que eu entendo que tu acabaste de falar como o ponto mesmo da questão. É um problema prático que precisa ser resolvido. E aí que vai surgir a discussão e a regra. Eu só queria fazer um pequeno apêndice à contribuição do Mikael, porque às vezes, esse é palpite meu, mas, né, não chega a ser uma teoria, mas às vezes eu tenho impressão nos autores, quando tentam apontar estoicismo no direito romano, de que é basicamente assim, bom, tem uma classificação jurídica, tem uma conceituação jurídica, os estoicos também falavam algo parecido, portanto, existe uma correlação aí. É até um pouco admirável encontrar isso em obras de direito, sobretudo hoje em dia, que quase ninguém mais faz isso, porque existe aí uma tendência de tentar encontrar o motor do desenvolvimento das ideias com base nas próprias ideias, e não em necessidades econômicas, não em situações estruturais, mas, de toda maneira, é complicado, porque, bom, os históricos diziam sobre coisas que existem, no sentido de que você pode tocá-las, e coisas que existem no seu pensamento. Tá, mas isso é o beabá de qualquer metafísica? Os históricos inventaram isso. Isso Aristóteles falava, isso Platão também falava. Na verdade, é a concepção dessa distinção e dessa realidade de um ens mentes, seja lá como você vai considerar a existência desse ens mentes, porque isso é outra questão, mas ter a consciência disso é o que Platão chamou de segunda navegação em suas cartas, e que separa ele de todo mundo que veio antes dele, quase todo mundo que veio antes dele, pelo menos. Então, eu penso que, sobretudo para a Idade Antiga, um filósofo
muito mais do que ficar criando coisas a partir da sua própria personalidade ou histórico de vida, ele tenta sistematizar de uma maneira lógica e racional a realidade que existe. Ex- Seja essa realidade puramente física ou metafísica, ele não está inventando coisas. Tanto é que, tudo bem, hoje a gente fala em aristotelismo, a gente fala em platonismo, ex- mas se a gente for pegar em sua origem, essas coisas não eram algo de Aristóteles, não era algo de Platão, como, por exemplo, o kantismo vai ser, o é, hegelianismo vai ser, que é algo deles, sim, tem o nome deles porque é deles. sim. Já os outros autores tinham muito mais relação com a cosmovisão da época e uma sistematização lógica dessa cosmovisão da época. Então, Uhum, existe essa distinção em direito? Existe, pois isso era uma opinião comum da Idade Clássica. E uhum, diferentes escolas filosóficas interpretaram de maneira diferente disso, mas em geral não se negava uma coisa dessas. Então, outra coisa também a se considerar é que pode existir, e certamente existe, uma influência estoica num sentido literário, porque essa escola que estava é, muito em voga por alguns, digamos assim, uma elite do Império Romano, então eram lidos esses livros, mas não quer dizer que tudo que está lá é histórico, porque quando a gente fala em histórico, a gente imagina estar comprando Marco Aurélio, tá comprando Epíteto, Essênica, mas tá comprando um monte de coisa além disso, que as pessoas não fazem nem ideia da profundidade que os históricos iam em análises epistemológicas também. E nesse tema de coisas incorpóreas e incorpóreas, é um tema que faz fronteira com aquele que eu apresentei sobre universalidade de fato. Porque quando eles vão definir universalidade, eles, os juristas, vão definir universalidade de fato, eles também falam de coisas que não se tocam com o dedo e dão uma lista de exemplos. E essa maneira de definição e essa lista de exemplos a gente encontra da mesma maneira em vários livros de históricos. Mas também encontramos em livros de filósofos que não são históricos, como, por exemplo, Senso Empírico. Então, é mais uma questão de instrumento. Você pode aprender uma doutrina que não vem do estoicismo, porque realmente o estoicismo não inventou isso, através de livros de estoicismo, e se deixar confundir por certas semelhanças de doutrina aí, e acabar colocando toda uma filosofia que não se adequa muito ao sistema de direito romano. Eu só posso recomendar o artigo do Vieca para vocês, que vocês vão se divertir pela conversa, porque ele aborda tudo isso com mais profundidade, né? Ele fala do neoplatonismo também. Ele cita várias palavras gregas, né, que eu tive que ficar mudando aqui no teclado para colocar nas anotações. Mas, novamente, eu peço desculpas porque a filosofia também, eu sei que tem influência, né, e é muito importante, mas é, eu foquei um pouquinho mais para o lado jurídico, né, mesmo sabendo que aí tem a filosofia, né, estoicismo mesmo, aprendi muita coisa esses últimos dias, porque para mim estoicismo era tipo assim, a filosofia de ficar de boa, assim, ficar tranquilo. Depois uhum. que eu vi que não, tem uma epistemologia assim super complexa, assim, muito profunda, e, e que Cícero é muito mais do que só e Cícero e Sêneca muito mais do que só filosofia de vida, né? Também filosofia, epistemologia e tudo. O Sêneca, ele tem uma crítica, inclusive, às coisas corpóreas, né? Ele fala que os juristas são meio malucos porque como é que não dá para usucapiar a herança, mas dá para usucapiar as coisas da herança? Tipo assim, ele critica essa diferenciação. E aí, onde o Vicker fala, né, onde o Flume fala que, na verdade, ele mesmo também não estava entendendo os conceitos jurídicos da época, né, e, no caso, depois Gaio mesmo, ele viu antes de Gaio, mas ele provavelmente usaria o Gaio nesse sentido também. Queria, obviamente, agradecer ao Bruno, agradecer por nos ter brindado pela apresentação e cumprimentá-lo por várias ordens de razão. Em primeiro lugar, eu cumprimento o Bruno pela exposição sintética, pela exposição completa, pela exposição breve ao mesmo tempo, e pela preocupação de esmiuçá-la e trazer fun facts, informações extras e democráticas para que todos acompanhem a apresentação, mesmo que eu não esteja a fazer tese de mestrado dedicado a direitos reais, dedicado às instituições.
como é o caso de alguns dos presentes, mesmo que eu não tenha tantos conhecimentos, gostei bastante de fazer esse acompanhamento. Depois eu agradeço ao Bruno e cumprimento, porque para os que não têm acesso a essa informação nesse momento, são 10h30 nesse momento na Alemanha, e o Bruno acordado, ainda fazendo debates profundos sobre filosofia do direito e direitos reais, direito civil. Portanto, te cumprimento e agradeço pelo teu empenho, tendo certeza de que, de acordo com o método alemão, ou MOS alemão, com certeza tu acordaste muito cedo, ou cedo o suficiente para já estar cansado. Obrigado. Cumprimento o Bruno por uma última razão, a de ter cumprimentado a Aline pelo brilhantismo didático que a Aline tem, e eu, como certo, endosso esse cumprimento, mas especialmente porque isso foi bastante destacado na apresentação. Observem. Um dos autores aventa a possibilidade de Gaio ser desqualificado como clássico precisamente porque não foi comentado, precisamente porque a principal obra de Gaius não foi merecedora, não foi digna de receber comentários de outros juristas. Mas a resposta, como o Bruno próprio colocou, é evidente. Gaius não pretendia fazer uma obra exaustiva sobre um determinado instituto, mas fazer instituições ou elementos. Na literatura jurídica ou na biblioteconomia em geral, e até há pouco tempo tínhamos essa tradição que provavelmente se perdeu, existiam duas ou dois grandes segmentos de obras jurídicas. Aquelas que têm a preocupação exaustiva, preocupação total, preocupação de abranger a totalidade de uma determinada matéria, de esgotá-la, é o caso dos tratados, ou, em outras palavras, de gesto, certo? O Michael agora fez a bondade de citar Correa Telles, autor português, final do século XIX, início do século XX, autor do chamado Digesto português. Não porque esse autor, já muito positivista e já muito pós-Código Civil, enfim, se interessasse de alguma forma pelo direito romano, muito pelo contrário, mas porque a obra dele era um tratado, com a pretensão, ou pelo menos com a aspiração de abranger a totalidade do direito civil português. Diversamente, nós temos as instituições, ou elementos, obras, portanto, elementares, com uma vocação didática, como a da Aline. Então, interessante essa dualidade. Gaius tem como principal obra Institutas, ou Institutiones, salvo engano. E precisamente por essa razão que nunca pode ser desqualificado como clássico. Mas, engraçado ter feito, inclusive, menção à possibilidade dele ter sido um professor. Que ofício nobilíssimo. Então, talvez seja por aí, talvez seja esse o caminho. Pronto, esqueço essa possibilidade de Gaius nem sequer ter existido, como alguns falam, sendo certo que temos pouquíssimas informações sobre a figura, e mesmo sabendo pouco, já cumprimento o Bruno e o próprio autor, o Gaius, pela pretensão didática que ambos comungam, certo? Obrigado, Vitor. Como eu falei no início, eu vou usar vocês nas próximas semanas, próximos meses, para me obrigar a estudar, né, fazer anotações, por conta desse tempo limitado que eu tenho e eu assumo um compromisso, né? Fala, eu vou apresentar a próxima semana, então eu tenho que estudar e tudo. E ao mesmo tempo eu aprendo, né? Como vocês falaram no início, ajuda a digerir